Boa tarde, boa tarde. Começando mais uma live no Clube do Crescimento. Você quer crescer, quer resolver as suas dores, quer entender as suas dores, o seu lugar é aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos continuar nosso conteúdo, falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema que trava milhões e milhões e milhões de vidas, que são as nossas dores. O Clube do Crescimento está com uma novidade. Toda live eu tô aparecendo aqui com uma camisa diferente, com uma frase empreendedora, né? Hoje eu tô com a camisa preta, escrito: minha condição não determina o meu destino. E é fato, a sua condição, ela não determina o seu destino. Você precisa se mover, se movimentar, buscar conhecimento, buscar habilidade, buscar entendimento, para você ser uma pessoa diferente do que o seu nome define, do que a sua história define, do que o lugar que você nasceu, a família que você nasceu define. Então vai lá no clube, a gente tem um outro Instagram que chama, o outro Instagram das camisas, Mimi? Clube Story. Estão lá todas as camisas, as cores e as frases que a gente vai ter, virão próximas, tá? Mas lá já estão todas as que tem no momento para você escolher seu tamanho, fazer sua compra, adquirir uma camisa e através da propaganda aí da camisa você atrair vidas, fazerem pessoas que leem a frase que está na sua camisa, fazerem pessoas pensarem. O tema da nossa live de hoje é a dor que deveria dirigir a sua vida. Então, todas as quintas-feiras, às 2 horas da tarde, nós temos uma live com o tema dor. A gente pega assuntos pertinentes a dores. Falamos sobre perdão. Cada quinta-feira a gente fala um assunto diferente. Todos os sábados à noite, às 21 horas, nós estamos numa série que fala: você é um empreendedor. E em seguida, uma característica de uma pessoa empreendedora. Nesses dias de sábado, às 21 horas, a gente está explicando que você é, desde que você nasceu, desde a tua nascença, não tem para onde fugir. Você é um empreendedor, você empreende uma dor, né? E aí a gente cita as características, cada semana uma característica diferente, para você entender e saber agir diante da sua dor, diante do seu empreendimento, quer seja na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente de moradia, enfim. Aonde você está situado, você empreende dores. E você não é só um empreendedor, você é um trabalhador, você é um vencedor, você é um administrador, tá joia? Quando chega no sábado, na segunda-feira à noite, a gente está falando de personagens bíblicos, suas jornadas e suas dores. Cada semana a gente escolhe um personagem bíblico. Essa semana me mandaram uma mensagem falando para eu falar sobre Jó. E a gente vai chegar lá. Na verdade, eu estou pegando ali alguns personagens que têm uma ênfase no assunto dores, jornada e dores, para falar no livro de Gênesis. Depois eu vou para o livro de Êxodo. Vou ir falando não de todos os personagens, senão a gente nunca vai sair de Gênesis. Gênesis tem muitos personagens, mas a gente está falando ali de alguns personagens de cada livro da Bíblia. É muito interessante você pensar em ler a Bíblia agora nesse momento, se você está acompanhando o canal Clube do Crescimento. Por quê? Se você começar a ler a Bíblia agora, você vai ler alguns assuntos que nós estamos falando aqui. Isso vai te empolgar, te incentivar, né? É como ouvir pregações, ouvir pessoas ensinando sobre a Bíblia. Quando você lê aquele assunto, aquilo te empolga mais, te incentiva. Tá joia? Falando do assunto de hoje, a dor, qual é a dor que dirige sua vida, né? O que eu penso aqui? Eu tenho duas palavras-chave nessa frase. A dor que deveria dirigir a sua vida. Primeira palavra-chave, dor. Qual é a dor que tem dirigido a sua vida? Qual é a força? Qual é a força motriz que tem sido o seu motivo de viver? Iris, a dor que dirige a minha vida é a dor de um aborto. Às vezes você não fez um aborto, às vezes você abortou um sonho, às vezes você desistiu de uma faculdade, você desistiu de uma profissão, às vezes você pode ter abortado um filho.
Eu abortei um filho, ele com 15 anos mexe com droga e eu desisti dele. Então você pode ter tido vários tipos de aborto e essa lamentação dirige a sua vida. Você abortou um casamento, você desistiu de um casamento, você tá lá dentro da sua casa com um casamento, mas você não incentiva mais, você não luta mais, não te dá ânimo, não te dá o que o casamento deveria te dar, né? Às vezes a dor que dirige a sua vida é uma urgência, né? Um prazo determinado, um contrato de trabalho dirige a sua vida e você acorda ali diante daquele trabalho, diante daquele prazo que você tem, e quando você termina esse trabalho você começa outro. Então às vezes pode ser que um período de tempo aí, por algum motivo de trabalho, de necessidade, dirija a sua vida, né? Uma lembrança dolorosa pode dirigir a sua vida, um abuso pode dirigir a sua vida, né? Enfim, dores, é importante falar isso aqui, dores. Nós não vivemos dores quando a gente pensa somente em traumas, em coisas negativas, né? Vamos pensar numa coisa positiva, um parto ele é cheio de dor. E aí você tem ali um filho, aquele filho vira o propósito da sua vida. A gente tem como grande exemplo de dor nesse sentido Abraão, que nós falamos na última live da jornada e dores dele. Chega um momento da jornada dele que Deus pede Isaac em sacrifício. Na verdade, Abraão obedece, né, leva Isaac para sacrificar, e na hora do sacrifício Deus impede que Isaac sacrifique o seu filho. Na verdade, aquele momento ali é para mostrar para Abraão que Deus não quer o filho dele, Deus quer o coração de Abraão. Deus quer que a principal dor de Abraão seja Deus, o principal propósito dele seja Deus e os seus propósitos, né? E a gente entende que os propósitos de Deus não só nos alegram, os propósitos de Deus nos causam desafios, nos fazem sair do lugar, nos fazem nos movimentar, né? Nos fazem viver uma instabilidade, uma dependência divina, uma dependência espiritual, que é isso que Deus quer de nós, né? Então, que dor, que força tem movido a sua vida? O que tem movido? Quando você acorda, quais são os seus primeiros pensamentos? Você plantar a palavra de Deus na sua mente, né? E você orar, poxa, leva os meus pensamentos cativos, assim como o versículo bíblico fala, leva os meus pensamentos cativos a ti. O que significa isso? Levar os nossos pensamentos cativos a Deus. É nós termos os nossos pensamentos presos a Ele. Então a pessoa que acorda já com desejo de orar, com desejo de agradecer a Deus o dia lindo que está vendo, é a pessoa que tem os pensamentos cativos a Deus. Então, primeira palavra-chave da nossa frase de hoje, a dor. E segunda palavra-chave, dirigir. A dor que deveria dirigir a sua vida. Dirigir é direcionar, é ter propósito, é dar controle. O que controla a sua vida hoje? Se você conseguir definir isso aqui para nós, para você mesmo, o que dirige a sua vida hoje, o que controla a sua vida hoje, o que controla a minha vida hoje é meu marido, a minha mulher que controla a minha vida, tá errado. O que controla a minha vida hoje, meus pensamentos, é minha dívida. Eu não consigo pensar em mais nada, eu não consigo ser, eu não consigo ter, eu só consigo ser escravo dessa dívida, tá errado. Mesmo você estando endividado, Deus, Ele pode controlar a sua vida se você quiser, se você der essa direção para Ele. O que tem guiado a sua vida? O que tem direcionado a sua vida, né? Então, uma crença pode direcionar a sua vida. Nós somos herdeiros de crenças. As crenças, elas vêm dos nossos pais. Mas será que elas estão certas? Ou será que elas estão erradas? Existe uma verdade absoluta no mundo. Qual é essa verdade? O que você faz para encontrar essa verdade? Nada, eu sou dirigido pela crença familiar que eu carrego. Eu sou dirigido pelas opiniões dos meus pais, dos meus avós. Está errado, né? E aqui eu quero falar de um livro maravilhoso, de uma história maravilhosa da Bíblia, que é a história de Jonas. Quem conhece a história de Jonas, diante dessa introdução que eu já dei, já viajou, já sabe tudo que eu vou falar, que é uma história muito conhecida, muito cantada pelas crianças. Há muitas musiquinhas infantis a respeito do assunto.
E aqui eu vou dar um pano de fundo na história de Jonas. Vou te contar, para quem não conhece a história de Jonas, vou te lembrar a história de Jonas para depois a gente vir com as aplicações para a nossa live de hoje. Primeiro, Jonas, ele tinha um propósito estabelecido por Deus, que é ir para a cidade de Nínive e pregar a palavra lá na cidade de Nínive. Hoje, aqui para a live de hoje, a cidade de Nínive não nos interessa, mas vale a pena dizer que Nínive era uma cidade muito rica, muito grande, muito próspera, uma cidade que adorava deuses pagãos e uma cidade que fazia muitas coisas ruins, muito perversa, muito maldosa, né? E Jonas, ele é enviado por Deus a Nínive. Deus manda que ele vá para Nínive pregar a palavra dele lá para que aquele povo se converta, né? E Jonas, ele decide que ele não vai para Nínive. E aí ele muda o trajeto dele, ele encontra um barco no caminho e pega esse barco rumo a Tarsis. Então Jonas ele recebe um propósito de Deus, uma missão de Deus de ir para Nínive pregar a palavra do Senhor, e ele desvia esse caminho, ele se desvia desse propósito, ele vai para Tarsis. Lá ele pega um barco e por causa da desobediência de Jonas, a Bíblia vai falar que Deus manda um vento, e com esse vento vem uma grande tempestade sobre aquele barco, de forma que os marinheiros, eles começam desesperados, sem saber o que fazer, com medo de afundar, eles começam a jogar suas cargas, suas bagagens no mar para ver se o mar estabelece, né? E por um momento eles começam a lançar sorte para saber onde que está o problema daquela tempestade. E aí um deles encontra Jonas dormindo no barco e questiona: poxa, busca o seu Deus aí para ver se ele dá livramento para nós. Busca o seu Deus, faz alguma coisa. O que você está fazendo dormindo no meio dessa tempestade? O que você está fazendo aí à toa, acomodado no meio dessa tempestade? E aí Jonas se levanta, a sorte é lançada, cai sobre Jonas, e os homens daquele barco, eles sem saber o que fazer, Jonas fala para eles: me lança ao mar, porque o problema desse barco sou eu tenho desobedecido o Senhor, meu Deus. E eles ainda tentam recuperar a força do barco ali, o equilíbrio do barco, sem lançar Jonas no mar, mas essa tarefa é inevitável. A tempestade só é acalmada quando Jonas é lançado no mar. A Bíblia vai falar que Deus envia um grande peixe. Deus envia um grande peixe para tragar Jonas, e Jonas fica ali no interior daquela grande baleia, ali daquele grande peixe, 3 dias e 3 noites em oração por livramento. Pronto, contei a história de Jonas para vocês. Agora a gente vai voltar na história, desde o início, para a gente trazer lições para o nosso dia, para a sua vida, para a minha vida, no dia de hoje. Primeiro momento dessa história de Jonas. Deus, ele tem um propósito, que é resgatar o povo de Nínive, aparentemente, né? Aparentemente, eu vou contar por quê. Esse é o propósito desse chamado de Deus para Jonas, que Jonas vá a Nínive pregar a palavra de Deus para que aquele povo se convirta. Jonas, ele tem um propósito diferente: fugir de Deus, desobedecer a Deus. Então, o povo de Nínive era aquele povo. Pensa no seu ambiente hoje, na sua cidade, no seu estado. Pensa num povo que você odeia. Tem gente que fala assim: eu não gosto dos cariocas, eles são metidos. Eu não gosto dos mineiros, eles são roceiros. Eu não gosto do povo do sul, porque isso, eu não gosto. Então pensa que Deus te dá um propósito exatamente para cuidar do povo que você não gosta, para você mexer com o povo que você não gosta. Sabe aquele vizinho que você não gosta? Sabe aquela pessoa que ficou na passada que você não pode nem ver? Então, aquela pessoa é para você abençoar e não para você amaldiçoar. E aí aqui eu vou falar a grande chave do livro de Jonas para você guardar no seu coração. Sabe por que você vai abençoar aquela pessoa que você odeia? Sabe que você vai... Se você tiver ferramentas para ir lá nesse terreno do inimigo que você chama, você vai usar essas ferramentas a favor desse povo, porque você vai ser transformado. Não é para a transformação daquele povo.
Eu vou adiantar aqui um pouco a fita, né? Vamos voltar lá há 2 séculos atrás, adiantar a fita. Lembra aquela fita que a gente colocava no som? Eu vou voltar a fita um pouco e vou falar uma coisa para você. Nínive, ela aceitou, ela se arrependeu com a pregação de Jonas, porque posteriormente Jonas vai para Nínive. Mas muito tempo depois aquele povo se rebela de novo e começa a fazer maldade de novo. Então, incrivelmente, o livro de Jonas, o propósito de Deus na vida de Jonas não é por causa dos ninivitas, é por causa de Jonas. É para que Jonas aprenda a ser obediente, independente da missão. É para que Jonas aprenda a ser dependente, independente da missão. Então, o propósito de Deus, ele tem que estar alinhado com o propósito, com os nossos propósitos. Jonas, ele decidiu viver um propósito diferente do propósito de Deus e ele só trouxe problemas. Aqui, ele pensou em fugir da face de Deus. Guarda uma coisa no seu coração. Sempre que você pensar em fugir das obras de Deus, da palavra de Deus, dos propósitos de Deus na sua vida, sempre haverá um navio te esperando. Sempre haverá um plano de Satanás para que dê certo a sua fuga de Deus. Sempre. Então mentaliza, se o momento que você está vivendo, se a caminhada que você está seguindo agora de fuga, se você está num barco de Deus ou se você está num barco do inimigo. Muitas vezes a tempestade que você está vivendo é causada por você mesmo. Deus, ele envia provações, sim. Ele testa a gente, ele prepara a gente, né? 1 Pedro 5, versículo 10, eu amo esse versículo, eu falo ele em todas as lives, ele fala, porque o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos levará à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele vos aperfeiçoará, ele vos fortificará, fortalecerá, confirmará. Deus, ele permite que você passe algumas tempestades. Porém, tem tempestade que você passa que você não precisa estar vivendo. Guarda isso. Há sempre um barco que é uma armadilha do inimigo para te desviar dos propósitos de Deus. Cuidado no barco que você vai entrar. Quando Jonas, ele entra no barco, a gente tem 3 contextos aqui dessa história de Jonas. Jonas está fugindo. Então, tem o primeiro momento aqui, Jonas fugindo do propósito de Deus, articulando um propósito próprio. O propósito dele era não ir a Nínive, porque ele discordava do propósito de Deus, de que a palavra do Senhor fosse pregada àquele povo. Era um povo mal falado, era um povo maldito, era um povo que não merecia, no julgamento de Jonas, o arrependimento. Segundo momento aqui, Jonas dormindo. Primeiro momento, Jonas fugindo. Segundo momento, Jonas dormindo. No meio da tempestade, Jonas estava dormindo. Vamos raciocinar esse contexto aqui de Jonas dormindo, porque a gente tem um problema dentro desse barco aqui. O problema de um homem que serve o Deus Altíssimo Todo-Poderoso, fugindo dos propósitos de Deus. Só que muitas coisas aconteceram com a tempestade nesse barco. Uma das coisas que aconteceram é que os marinheiros desse barco perderam muitas riquezas, perderam muitas coisas materiais, porque na tentativa de equilibrar o barco, eles jogaram fora suas bagagens. Quando você está no barco errado, quando você está fugindo do propósito de Deus, muitas pessoas ao seu redor estão sendo atingidas. Enquanto você está dormindo, enquanto você está cochilando no meio da tempestade, enquanto você está passivo, enquanto você está omisso, enquanto você está se acovardando. Isso fala com você? Isso fala muito comigo. Quanto tempo eu fiquei dormindo no meio da tempestade? Quanto tempo? Eu só sei de uma coisa, eu não posso parar. Eu preciso mudar o tempo inteiro. O tempo inteiro eu preciso estar com o coração ensinável. Mas eu não posso parar, eu não posso mais dormir, eu não posso mais cochilar. Tem muita gente sofrendo porque eu estou dormindo. A primeira pessoa que está sofrendo é você mesmo. Você está deixando de cumprir, você está deixando de existir, você está deixando de viver, você está deixando de experimentar, você está deixando de
contemplar as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Terceiro, Jonas estava no lugar errado. Então, Jonas fugindo, Jonas dormindo, Jonas no lugar errado. Não era aquele barco que Jonas deveria estar. Quando a gente está no lugar errado, tempestades vêm para nos destruir, para nos reprovar, para nos mostrar a verdade que a gente está vivendo, a verdade que a gente está decidindo viver. E Deus, Ele providencia. Olha como Deus é bom. Até nos problemas que nós mesmos arrumamos para nós, Deus, Ele dá uma fuga, um refúgio. E Deus, a Bíblia fala que Deus prepara um grande peixe para livrar Jonas. Deus não queria a cidade de Nínive. Eu repito, posteriormente a cidade de Nínive ela é destruída. Nesse momento aqui do contexto de Jonas, chega uma hora que Jonas vai para Nínive e Nínive se arrepende. Mas posteriormente na história dos hebreus, na história da Bíblia, vai mostrar que Nínive volta a ser uma cidade áspera, uma cidade violenta, uma cidade pervertida. E dessa vez o perdão não chega. Horrenda coisa, a Bíblia fala que Deus ele é bom, mas Deus ele é justo também. Deus ele se ira também. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nínive ele caiu nas mãos do Deus vivo. E aqui a gente questiona, se Deus queria tanto que Jonas fosse para Nínive, e Deus ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabia que um dia Nínive ia se perverter de novo. Por que Deus insistiu tanto com Jonas? Por que Deus trabalhou tanto na vida de Jonas? Porque Deus queria Jonas. Deus queria Jonas, um homem perfeito, um homem obediente, um homem servo, um homem humilhado nos propósitos de Deus. Por que Deus queria tanto que Jonas fosse? De novo eu pergunto. Porque os propósitos de Deus são perfeitos e os propósitos do homem não. Os propósitos do homem trazem tempestades desnecessárias. Os propósitos de Deus trariam grandes desafios de ir para Nínive, de pregar para uma cidade perversa. Trariam grandes dores, trariam dores também. A dor do parto de gerar filhos espirituais. Mas Deus sabia que na caminhada para Nínive, na jornada para Nínive, Jonas ele não viveria o que ele viveu na jornada da fuga dele. Tempestades desnecessárias, pessoas que não tem nada a ver com Jonas, que não são da mesma nação que Jonas, vivendo perdas. Pessoas vivem perdas porque você não alcança o seu propósito de vida. Pessoas ao seu redor, pessoas que passam pela sua vida e você não conhece, não convive com elas, vivem perdas porque você não se posiciona. Porque as dores que dirigem a sua vida são dores de lamentação e não dores de propósito. Porque as dores que dirigem a sua vida te travam, não te deixam seguir. Não porque elas não deixam, porque você mesmo pega a sua malinha de dor e vai para dentro de uma cela. Você mesmo se escraviza. Uma célula sem carcereiro nenhum, você pode sair a qualquer momento. É hora de sair da cela. É hora de pegar a sua bagagem de dor, de descobrir o que você precisa descobrir. Eu vou falar isso aqui no final da live. Para você se comportar, se posicionar diante de um Deus vivo que quer você primeiro. E depois que as pessoas ao seu redor sejam abençoadas pela bênção que está sobre a tua vida. Então tem situações que você não precisa passar. Os marinheiros, eles não tinham nada com a vida de Jonas. E eles estavam vivendo perdas, porque Jonas estava ali no caminho errado. E tem situações que você precisa passar. Jonas precisava passar. Há um conflito desnecessário de se viver. Qual é esse conflito? O conflito entre a vontade de Deus e o conflito entre a vontade de Jonas. Gente, desejo, vontade é uma palavra-chave para nós. Desde o início do Clube do Crescimento, nós falamos de algumas palavras-chave para nós. Movimento é uma palavra-chave, então não fique parado.
Coletividade é uma palavra-chave. A Bíblia vai falar que todo isolamento é morte. Então, se você é uma pessoa que deseja viver isolado, você tem tendência ao psicopatismo, se é que existe essa palavra. Então, todo isolamento é morte. A gente precisa viver na coletividade e a gente precisa viver em movimento. Terceira palavra-chave do Clube do Crescimento saiu aqui nessa live agora, nesse momento: desejo. Por quê? Porque a nossa vida ela é conduzida por desejos. Por exemplo, essa semana eu conversei muito sobre esse assunto, sobre dar muitos presentes para crianças. Quanto mais presente você dá para uma criança, mais você sacia desejos dela. Então, por isso que datas comemorativas são importantes para se presentear de mais crianças. Ali, numa data comemorativa, ela vai entender que hoje é aniversário dela, por isso ela ganhou tantos presentes. Hoje é dia da criança, dia das crianças, por isso ela ganhou mais presentes. É Natal, por isso ela ganhou mais presentes. Mas no dia a dia, nós temos que equilibrar essa quantidade de dar presentes para a criança, porque a gente supre desejos, vai chegar um momento que nós não estaremos mais presentes e elas vão procurar coisas para suprir os desejos delas. E essas coisas podem ser droga, pode ser consumo excessivo sem dar conta de pagar, esse consumismo, algum vício muito negativo, né? E eu conversei muito sobre isso. Então, desejos, eles conduzem a nossa vida sim também, né? Os nossos desejos, eles são tendenciosos a nos distanciar de Deus. Jonas, ele tinha um desejo que a cidade de Nínive não se arrependesse. Então, o propósito de Jonas, ele entrou em conflito com o propósito de Deus. O propósito de Jonas, ele entrou em conflito com o propósito de Deus. O que eu entendo com isso? Os nossos propósitos não podem entrar em conflito com os propósitos de Deus. Os nossos propósitos devem estar alinhados com os propósitos de Deus. Como que eu vou saber isso? Estabelecendo seus desejos. Eu desejo ter mais filhos. Isso é um problema para Deus? Não, Deus deu na palavra dele que a gente crescer e multiplicar. Eu desejo que o fulano morra. Tá em conflito com os propósitos de Deus? Está em conflito. Independente da situação, Deus deseja que todos se salvem, nenhum morra. Você não vai ser assassino da vida de ninguém. Então, os nossos propósitos não podem estar em conflito com os propósitos de Deus. Quando eu pego o contexto de Jonas, o propósito de Jonas entrou em conflito com o propósito de Deus. E aí deu ruim. E aí o conteúdo não foi bom. Então a nossa vontade, ela é prejudicial. A nossa vontade, ela danifica não só a nossa vida, a nossa existência, a nossa plenitude, a nossa felicidade, o nosso prazer em viver. Os nossos propósitos, eles nos derrubam quando eles entram em conflito com os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus não, eles nos levam, guarda isso, os propósitos de Deus, eles nos levam a uma vida construtiva, crescente, de amadurecimento, de aperfeiçoamento a nós e ao próximo. Não é que ele quer ser prioridade. Aqui há um ponto muito interessante, porque quando eu penso, por exemplo, empresarialmente, tem muitos funcionários que eles não conseguem ser submissos aos seus chefes, porque eles não gostam de receber ordem, né? Uma vez, eu trabalhava numa empresa de vendas e a gente era vendas de alimentos, e a gente andava com uma pasta plástica dessa grossura, assim, uns 10 centímetros, a pasta era muito pesada. Como eram muitos plásticos e muitos papéis ali das figuras dos produtos que a gente vendia, nenhum vendedor gostava de carregar a pasta. Então, muitas vezes se não tivesse acompanhado o supervisor, não carregava, porque já sabia o que queria vender. Então, produtos como Nissin Miojo, Ajinomoto, Red Bull já vendia por si próprio. Nenhum cliente de mercado ia esquecer de pedir esses produtos. Mas tinha alguns outros produtos que não eram tão conhecidos assim, DTC, algumas marcas que não eram tão conhecidas assim. Então fazia diferença andar com a pasta e mostrar para o comprador de cada mercado, padaria, lanchonete, a nossa pasta de produto. E um dia um vendedor que me treinou, Mário, ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, você quer crescer na empresa? Mostra a pasta toda semana para todos os clientes, porque as nossas visitas eram semanais.
Porque ele falava assim, se você mostrar a pasta, você vai vender uma quantidade maior de produtos por cliente. E aí vai aumentar um grau de medição que a empresa que tinha lá, que era mix por cliente. E aí eu peguei isso e falei, cara, eu vou sempre mostrar a pasta. Mas eu fiz a diferença na empresa, não porque eu era top, porque eu sabia falar, porque não tinha nada, só porque eu mostrava a pasta. Cada mercado que eu ia, que um vendedor antigo vendia só Nissin e Ajinomoto, eu vendia, das 25 marcas, eu vendia 15, vendia 20 marcas numa venda só. Um produto só, por exemplo, Nissin, tem vários sabores de Nissin. Ele vendia os que mais vendiam, galinha caipira e carne. Eu vendia 10 sabores, porque tinha na pasta 20, 30. Então eu aumentava o meu mix. Então a gente entende que quando a gente recebe uma ordem, a pessoa quer mandar. Olha o que o inimigo faz na nossa cabeça. Olha a nossa mentalidade minúscula, não desenvolvida. Nossa mentalidade escassa, miserável. Então, quando acontece uma coisa, a gente pensa no sentido contrário. Quando um chefe manda você fazer alguma coisa, você fala assim, que saco, quer mandar. E não é isso. Ele está te dando um conselho. Se você tomar aquilo para sua vida, vai ser melhor para você. Era isso que Deus estava fazendo com Jonas. Jonas, vai para Nínive. Lá você vai ter uma grande experiência com a palavra de Deus. A sua jornada até lá vai ser próspera, vai ser espiritualmente sadia. E aí Jonas, ele toma um outro propósito, que está em conflito, de não ir para Nínive, de ir para qualquer outro lugar. Ele não sabe nem para onde ele vai, mas tinha um barquinho lá esperando ele para ir para Tarsis. O inimigo, ele tem um barquinho esperando por você para ir para o lado contrário ao que Deus manda você. E aí ele vai, só que o caminho que Jonas precisa seguir para alcançar o propósito dele é um caminho de dor. É um caminho de desperdício, é um caminho de feridas, não só para ele, mas as pessoas que estão ao redor dele. Então Jonas deixa a vontade de Deus para viver a própria vontade. Como a gente quebra a cara vivendo a nossa própria vontade, né, gente? O tempo inteiro a gente está quebrando a cara vivendo a nossa própria vontade. E aí, qual o povo que você não gosta? Qual o povo que você precisa estar perto para viver os propósitos de Deus? Enquanto você dorme, pessoas estão perdendo coisas, estão perdendo experiências. O nosso comodismo faz as pessoas perderem muito. A gente tem aqui como exemplo Jó, um exemplo contrário, um exemplo abençoador. Ninguém ao redor de Jó perdeu nada. Jó, ele era um homem que se consagrava e que consagrava os seus filhos. Jó, ele se movimentava dentro do reino de Deus. Jó, ele se posicionava. Jó, quando uma pessoa falava uma palavra contrária, ele abria a boca, ele falava, não é assim. A esposa dele falou, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele falou, não, eu não vou amaldiçoar. Por causa das feridas dele, que ele estava vivendo ali, que ele nem sabia por que ele estava vivendo aquilo, nenhuma pessoa foi afetada. Porque o mal de Adão não caiu sobre ele. Sabe aquele mal de Adão? Mal de Adão e Eva, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Eu sou assim porque a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Que sacrifício você tem feito pelos seus filhos? Vai chegar lá na frente, eles seguem um caminho mau e você fala assim, nossa, onde que eu errei? Você errou porque você não sacrificou, você dormiu no barco. E você dormiu no barco errado. Sabe o que é dormir no barco errado? É você não prosperar. A gente tem 3 chaves aqui da vida. Semente, prosperidade e riqueza. Prosperidade e riqueza são diferentes? São. Prosperidade e riqueza são 2 assuntos diferentes. Então a gente tem semente, prosperidade e riqueza. Semente você planta, prosperidade você vive. Você se transforma dia após dia e aí a riqueza vem por conta da semente que você plantou. Porque é princípio, plantou, colhe. Plantou, colhe. Então a semente, a riqueza ela vai vir por causa da semente. E a prosperidade é no meio da jornada você ser uma mente pensante, você ser uma pessoa próspera. Você quer ter um filho próspero, prospere você. Você sabe o que acontece? Uma dor que eu passo na minha empresa, que eu tenho pensado muito, a dor de não formar uma equipe. Mas você sabe o que eu tenho vivido? Vou falar aqui para vocês um grande erro meu.
Eu tenho vivido troca constante de funcionário. Troca constante. Não serve, troca, bota outro. Não serve, troca, bota outro. Eu falei para minha equipe administrativa, eu não quero mais mandar ninguém embora, quero treinar. Nós estamos numa geração que não treina. Nós não treinamos os nossos filhos. E não é falando, é sendo. Seja você próspero. Iris, meus filhos estão com 20 anos, como é que eu estou com 50? Como é que eu vou ser próspera agora? Pensa, age, sai, para de dormir no barco, acorda, levanta cedo. Procura assunto. O que te interessa? O que me interessa é bateria, eletricidade me interessa. Busca assunto, busca conteúdo. Uma hora vai vir uma ideia próspera e você vai plantar semente. Daqui a pouco é fato, você plantou, você vai colher. Você não sai do lugar, você não se movimenta, é o que você plantou há tempos atrás. Uma mente improdutiva, uma mentalidade passiva. Você acha que o conteúdo tem que vir aqui na sua mão. Você acha que você tem que fazer uma faculdade de 4 anos. Não tem. Não tem que fazer uma faculdade de 4 anos. Não tem. Você precisa de conhecimento e de experiência. Você gosta de eletricidade? Estou precisando de um ventilador na minha casa. Bota você. Ou quando você chamar o eletricista, observa. Procura mentores na tua área. Sai da passividade, se movimenta, muda os seus desejos. Você consome muito porque você está parado. Você está parado pensando em consumir. Fulano tem, eu quero ter. Ah, uma parcela de carro dessa cabe no meu bolso. Ah, gente, eu posso ter o carro que quiser. É só fazer uma parcela de 2.000 e me enforcar. Para, o que você de fato quer? O que eu tô plantando agora, eu não vou colher agora, vou colher daqui a pouco. Nessa jornada para eu não suportar, não fazer besteira, eu fico aqui pesquisando, buscando conhecimento, conversando com pessoas, vivendo vidas, conhecendo novas histórias, tentando responder novas perguntas. E vamos. Então Jó, ele não ficou parado. As pessoas não perderam nada por conta dele. Por conta dele, as pessoas ao redor só ganharam. Então vamos lá. Para a gente concluir. Iris, como? Nossa questão é a dor que deveria dirigir a sua vida. Entendemos aqui com a história de Jonas que a dor que deveria dirigir a minha vida é a dor do propósito divino. E por que eu falo dor do propósito divino? Porque em tudo na vida são dores. E eu preciso entender que dores não são coisas negativas. Dores negativas são para eu amadurecer, para eu crescer, para eu não errar de novo, para eu não fazer de novo, para eu não estar com a mesma pessoa que me derrubou, enfim. E as dores positivas, a dor de gerar um filho, é para você aprender a ser mãe, ser pai, para você mãe conhecer o amor ágape de Deus. Então as dores positivas, elas também existem. O propósito de Deus na sua vida vai trazer dores positivas, desafios positivos. Vai fazer de você uma pessoa crescente. Crescer dói? Dói! Criança de 9, 8, 7 anos, ela sente muita dor nas pernas, no corpo. Por quê? Porque tá crescendo, dói, os ossos doem, né? Então eu preciso de 3 coisas aqui para ter essa vida crescente, para que a dor que dirija a minha vida seja o propósito de Deus. 3 coisas eu preciso. Primeiro, conhecer a Deus. Onde que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus na religião? Não. Eu conheço a Deus no dia a dia? Não. A vida me ensina sobre Deus só se você for uma pessoa muito sensível e viver o que Romanos diz, que até as coisas que estão criadas declaram as maravilhas e grandeza de Deus. E aí essa indagação, essa visualização do profundo, do encoberto, do descoberto vai fazer você pensar. Então você tem que ser muito sensível. Como então? Pegando seu manual de fabricação. Você sabe qual que é seu manual de fabricação? Chama-se Bíblia Sagrada. Todo mundo tem uma dentro de casa. Quando você conhecer a Bíblia Sagrada,
Quando você se entregar ao Deus vivo, você não precisa de uma religião disso, você precisa de um pouquinho de tempo. Você precisa de ofertar o seu tempo. Sabe aquela questão de oferta que você fala assim, ai, não dá dinheiro para pastor, não dá dinheiro para padre, não dá... Você precisa ofertar o seu tempo. Tem muita coisa valiosa para você ofertar, para você começar a experimentar o que é dizimar e ofertar. Oferte o seu tempo a Ele. Fale como eu estou falando aqui, ó. Fale das suas dores para Ele. Fale da sua história para Ele. Conte para Ele o que você sente, o que você quer. Olha, eu quero conhecer o Senhor. Aquela menina lá, ela fica falando na live que você existe, que você se relaciona comigo, me dá uma experiência pessoal, o Senhor e eu, um encontro. Nós falamos aqui numa live, né? O encontro do Criador com a criatura. Não há nada na face dessa terra mais esplêndido do que o encontro Criador e criatura. Peça um encontro, você e Ele. Peça para Ele é Pai. Né? Você tem um pai. Se você tem um pai, se você teve ou tem um pai amado, você vai saber que o pai, ele faz de tudo pelo seu filho, ele vai fazer por você. Então, o primeiro ponto que você precisa para que a dor que dirige a sua vida seja o propósito de Deus é conhecer o seu Criador, é se relacionar com o seu Criador. Segunda coisa que você precisa é conhecer a si mesmo. Sim, você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa saber a grandiosidade que você é dentro dessa terra. Nem os anjos. Você acha que quando você vê um anjo, você vê algo sobrenatural, e quando você olha no espelho, você não vê nada sobrenatural. Tem uma coisa errada na sua mentalidade aí. Porque você é algo sobrenatural demais. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Você precisa descobrir, se relacionando com Ele, o que significa isso. Você foi criado com características de caráter do divino, que nós perdemos com o pecado. Você foi criado imortal, você foi criado inocente, você foi criado santo. Então, Ele não se apresenta agora para você, como se apresentava a Adão todas as tardes, porque Ele é santo demais. Se Ele se apresentar para você, você morre. Então, como que você vai ter esse encontro com Ele se você não é santo e Ele é santo? Você buscando santidade. E aí, à medida que você busca, Ele vai aparecendo devagarinho para você. E aí você busca mais, você se consagra mais e Ele se apresenta mais. E você um dia conhece a voz, um dia você conhece os amores dEle, um dia você conhece o que Ele gosta, o que agrada a Ele. E aí você vai conhecendo aos poucos esse Deus. E entendendo que você foi feito à imagem e semelhança dele. Todo o propósito que há no planeta Terra é através de você, através de mim. Os propósitos dele na sua vida, nessa terra, através de você, através de mim. Você é a carta viva do Deus aqui nessa terra. Você é a carta viva. Os anjos não são. Os anjos não descem, não pregam. Você está aqui para pregar, para falar da sua história. Olha, eu vivi isso, eu vivi essas dores não vale a pena viver. Olha, eu saí da cela da escravidão que eu entrei por causa das dores que eu vivi, mas eu superei. Você consegue superar, sai comigo. As pessoas que vão ser atraídas para a sua vida são as pessoas que viveram as mesmas dores que você viveu e que você pode ajudá-las. Então, voltando, primeiro, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a si mesmo. E terceiro, conhecer o propósito de Deus na sua vida. Eu não vou saber te falar qual é o propósito de Deus na sua vida, mas eu vou te dar uma direção, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz que Ele te deu o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo com Cristo. Então, o que é o ministério da reconciliação? Você sabe, você tem aprendido aqui, que quando Jesus, antigamente lá no Antigo Testamento, matava-se animais, sacrificava-se animais para haver expiação dos pecados e haver uma aproximação com Deus. Então, sacrificava-se animais e aquele ritual ali, ele era feito com o objetivo de que o pecado das pessoas, do povo, fosse absorvido, fosse perdoado. Quando chega no Novo Testamento, o próprio Jesus, Filho de Deus, se sacrificou na cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado para perdão do seu e do meu pecado. Eu afirmo para você nessa tarde, o seu pecado está perdoado. Você só precisa se posicionar. E quando você se posicionar, você está apto a fazer pessoas entenderem o mesmo que você entendeu, que elas estão perdoadas.
E nesse momento que você fizer isso com pessoas, você está reconciliando essas pessoas com Cristo e trazendo para elas nova esperança de vida, nova expectativa de vida, propósito de vida, direção de vida. Há uma palavra que está muito à tona na mídia e vai ficar cada vez mais à tona. É uma palavra horrível. É a palavra zumbi. As pessoas estão como zumbis na terra, sem direção. Nós precisamos achar a nossa direção e começar a direcionar quanto mais pessoas possíveis. Quanto mais pessoas possíveis. E aqui a gente entende, a gente te dá uma direção essa tarde para que você encontre o seu propósito de vida, para que você não pegue a direção errada, nem intencionalmente, nem ignorantemente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer a Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a si mesmo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis. E conhecer o seu propósito, 2 Coríntios 5,18. Tá joia, gente? Essa é a palavra para nossa tarde. O livro de Jonas, ele tem apenas 4 capítulos. Leia, é muito gostoso de ler. Volte a ler essa mensagem. Entenda que os propósitos de Jonas, eles estavam intencionalmente em confronto com os propósitos de Deus. Por isso ele viveu coisas tão terríveis, coisas tão desnecessárias, e pessoas inocentes foram prejudicadas, porque Jonas ele tomou um rumo diferente do rumo que Deus deu para ele. Não tome rumo diferente. Até pessoas inocentes, elas estão perdidas porque você não toma posicionamento na sua vida. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, deixe. Quem entrou agora por último? Priscila, minha eterna cunhadinha. Mimi, tudo bem, Mimi? É que tem outra Mimi aqui também, entrou uma Mimi aqui. Michele eu chamo de Mimi. Tudo bem, Michele? Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa a sua pergunta. Gente, compartilhe essa live. Eu tenho falado para mim mesmo, é muito árduo a gente ir atrás de conteúdo, a gente buscar o profundo de Deus. Eu não quero fazer trabalho nenhum sem a presença de Deus, e as portas da palavra de Deus estão abertas para nós, para nos direcionar, para nos incomodar, A palavra de Deus, ela é boa demais porque ela não faz fofoca de ninguém. Muita gente chega para mim e fala assim: Iris, eu assisti tua live, eu pensei no fulano. Você tem que pensar em você mesmo. A live de perdão, ela me tratou e ela continua me amassando, porque eu preciso resolver coisas dentro de mim. E cada coisa que eu estudo aqui, cada dica que vocês dão de novas lives, de novos temas, me fazem ir além, me fazem viver um tempo com Deus, Ele me amassando, Ele me consertando. Se não gerar em mim incômodo, se não gerar em mim desconforto, não vai gerar em você, porque é espiritual. A primeira aula que eu dei para alguém sobre Bíblia foi um discipulado, lá no Rio de Janeiro, numa igreja, e um professor, um amado, um querido, ele falou assim para mim: Iris, não importa quão boa seja a aula que você dá, se você não tiver um bastidor com Deus, ninguém vai receber nada. E eu peguei isso para minha vida. Então, eu tô tendo muito carinho, muito zelo com esse trabalho no clube. Eu quero mais pessoas com a gente que necessitam sim ouvir esse conteúdo, mas mais pessoas que queiram realmente transformação, que não se importam, que estão sendo confrontadas, que estão sendo chamadas a uma transformação de vida que vai transbordar para todos ao redor. Eu não quero que com essa quantidade de live que você assistiu, que você seja transformado. Eu quero que você esteja incomodado. Eu quero que você olhe para o barco em Tarsis, o barco que vai caminhar a Tarsis, e que você fale: para esse barco eu não entro, nesse barco eu não entro. Se eu entrar nesse barco, muita gente vai ser prejudicada. Não, eu não vou ser atraído. Os meus desejos, eles não podem me induzir
a uma viagem ao rumo errado. Não entre no barco que vai para Tarsis. Embora Nínive estejam pessoas que você julga mal, vá para lá. Se é o propósito de Deus, vá para lá. Enfrente esses problemas, essas dores e tenha certeza que você vai superar. Agora de manhã eu estava conversando com a minha filha mais velha, a Luísa, de 9 anos. Eu falei, Luísa, eu te dei 2 missões. Uma ela queria e uma ela tinha que fazer. Primeira missão que ela tinha, arrumar o material da escola. Terminar o dever e arrumar o material da escola. Segunda missão que ela tinha, lavar o carro, porque ela queria se molhar. Tá muito calor, ela queria se molhar. E ela falou, mãe, deixa eu lavar o carro, eu me molho, tá muito calor. E o que aconteceu? Primeiro ela foi fazer o dever. Ela fez o dever e ela foi lavar o carro. E ela deixou na mesa, que a equipe ia estar, que agora à tarde do clube, um monte de material espalhado, e ela foi lavar o carro. E aí ela voltou e ela falou alguma coisa comigo. Eu falei, mas você não terminou a sua missão de arrumar o material. E ela falou, porque eu ia fazer isso, alguma coisa no celular antes. Eu falei, pois é, mas aí você está começando missões e não terminando. Eu falei, por exemplo, você lavou o carro, aonde que está o balde que você usou? Aí ela falou, eu já ia guardar. Eu falei, pois é, eu vou falar uma coisa pra você, minha filha, você é grande, você é inteligente, você é capaz de começar uma missão e terminar. O que você acha da gente tentar? Porque se você não fizer isso agora, filha, quando você chegar na faculdade, você vai começar e você não vai terminar. Quando você tiver um propósito de vida, você não vai dar conta de enfrentar os desafios. Vamos tentar? Vamos tentar começar uma coisa e terminar? Você é grande. E ela falou, vamos. Aí ela arrumou o material sozinha, terminou de arrumar, não falou nada, também não falei nada. E ela foi guardar o balde, enrolar a mangueira, fazer tudo que ela tinha que fazer lá depois que ela lavou o carro. Aí ela almoçou. E ela tem muita dificuldade de comer legumes, né? E a tia Andréia botou purê pra ela. Ela nunca come o purê todo. Eu não vi, mas ela comeu o purê todo e pediu mais. E ela veio falar comigo. Mamãe, eu comi todo o purê que a tia Andréia botou no prato. Inclusive, eu pedi mais. Eu falei, viu, filha, você é grande. Você é grande. Você é capaz de fazer muito mais daquilo que você imagina. Muito mais daquilo que você tem feito. Pronto, alavanquei. Foi uma sementinha só. Daqui a pouco eu planto outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro. Enquanto isso, eu tô crescendo. Eu tô crescendo porque ela vai me ver crescer. Vai ser mais fácil ela aprender alguém vendo. Ela vendo a pessoa fazer. Então faça isso. Você quer transformar o seu cônjuge, os seus filhos, o seu vizinho, a sua mãe, o seu pai? Transforme-se você primeiro. Tá joia? Estamos juntos. Se você tiver alguma pergunta, não deixe de deixar a pergunta. Quem entrou agora no finalzinho, Priscila, eu quero você aqui. Priscila, eu tenho autoridade sobre a sua vida para falar que eu quero você aqui. Mimi, eu quero você aqui. Mimi, as 2 Mimis, quero vocês aqui. Tenho muita expectativa de que vocês permaneçam, fiquem, contribuam com o nosso Clube do Crescimento e a gente vai aí avançar Brasil afora, destravando vidas. Tá joia? Conto com vocês, foi muito bom estar aqui. Eu disse que hoje seria a melhor live da minha vida e foi. E nosso próximo encontro será sábado às 9 horas da noite, falando sobre você é um empreendedor, com uma nova característica do empreendedor, e será a melhor live da nossa vida. Tamo junto, um abração, até mais.